Desde o princípio dos tempos, os seres humanos têm erguido os olhos ao céu e se perguntado se existe algo além do visível, algo que transcende a matéria, o tempo e a morte. Mas poucas perguntas sacudiram a história da humanidade com tanta força como esta. Jesus de Nazaré era verdadeiramente Deus? Não é uma pergunta menor. É a pergunta que dividiu impérios, acendeu guerras, inspirou catedrais, fundou hospitais, gerou filosofias inteiras e transformou a vida de bilhões de pessoas ao longo de 20 séculos. E embora muitos acreditem ter a resposta, poucos se detiveram a examinar com honestidade intelectual os argumentos de todos os lados. É exatamente isso que vamos fazer hoje. Para começar, é preciso entender o contexto histórico em que Jesus surgiu. O século I na Palestina era um mundo em chamas. O Império Romano dominava com mão de ferro. Os judeus viviam sob uma ocupação brutal, e o povo esperava com desespero a chegada de um Messias que os libertaria. Mas a figura que emergiu da Galileia não era exatamente o guerreiro político que muitos esperavam. Era um carpinteiro, filho de uma mulher humilde de Nazaré, que começou a pregar uma mensagem radicalmente diferente. O reino de Deus não vinha com exércitos, mas com amor, não com espadas, mas com misericórdia. E mesmo assim, esse homem foi executado pelos romanos sob a acusação de blasfêmia, porque suas próprias palavras deixavam pouca margem para a ambiguidade. No Evangelho de João, um dos textos mais filosóficos do Novo Testamento, Jesus afirma algo absolutamente extraordinário. Antes que Abraão existisse, eu sou. Essas palavras pronunciadas diante de líderes religiosos judeus não eram uma simples metáfora poética. O termo eu sou era o nome sagrado que Deus havia revelado a Moisés no Monte Horebe, diante da sarça ardente. Ao usá-lo, Jesus estava fazendo uma afirmação direta de identidade divina. Os fariseus entenderam perfeitamente. Por isso pegaram pedras para apedrejá-lo. Não reagiram diante de um mestre espiritual que dizia coisas bonitas. Reagiram diante de alguém que, da perspectiva deles, estava cometendo a mais grave blasfêmia imaginável: declarar-se igual a Deus. Mas as afirmações de Jesus não param aí. No Evangelho de João, capítulo 10, Jesus diz: Eu e o Pai somos um. E no capítulo 14, quando Filipe lhe pede que mostre o Pai, Jesus responde com uma serenidade desconcertante: Filipe, quem me viu a mim, viu o Pai. Não diz que viu um mensageiro do Pai, nem um profeta do Pai, nem sequer o filho adotivo do Pai. Diz que ver Jesus é ver o próprio Deus. Essa afirmação, no contexto do monoteísmo judaico mais estrito, era escandalosa, era inaceitável, era literalmente motivo de morte. Agora bem, os céticos têm argumentos que merecem ser levados a sério. Muitos historiadores e teólogos críticos apontam que os evangelhos não foram escritos por testemunhas oculares diretas, mas décadas após a morte de Jesus, e que podem ter sofrido modificações teológicas importantes. Apontam também que Paulo de Tarso, cujas cartas são os textos mais antigos do Novo Testamento, teve uma influência enorme na forma como Jesus foi interpretado, e que muitas das afirmações de divindade poderiam ser elaborações teológicas posteriores, mais do que memórias históricas diretas. Além disso, nos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, Jesus fala do Filho do Homem e do Reino de Deus com frequência, mas as afirmações mais diretas de divindade aparecem predominantemente em João, o evangelho mais tardio e o mais teologicamente elaborado. No entanto, mesmo nos evangelhos sinóticos há detalhes difíceis de explicar, se Jesus fosse simplesmente um mestre moral ou um profeta carismático. Quando perdoa pecados, por exemplo, os escribas reagem escandalizados porque sabem que só Deus pode perdoar pecados. Quando acalma a tempestade no mar, os próprios discípulos perguntam atemorizados: quem é este homem, que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus não apenas fala de Deus na terceira pessoa, fala com uma autoridade que a tradição judaica nunca havia visto em nenhum profeta. Os profetas diziam: assim diz o Senhor. Jesus dizia: eu vos digo. A diferença é abismal. Da perspectiva cristã tradicional, a resposta à pergunta sobre a divindade de Jesus está selada por um evento único na história: a ressurreição. Se Jesus ressuscitou dos mortos, então tudo o que afirmou sobre si mesmo
fica confirmado da maneira mais contundente possível. O apóstolo Paulo o diz com brutal clareza em sua primeira carta aos Coríntios. Se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Somos os mais miseráveis dos homens. Paulo não deixa saídas confortáveis. Ou a ressurreição aconteceu e Jesus é quem disse ser. Ou todo o edifício do cristianismo desmorona. E o interessante é que Paulo escreve isso apenas 2 décadas após a morte de Jesus, quando ainda havia centenas de testemunhas vivas que poderiam ter desmentido o relato. O filósofo C.S. Lewis formulou um dilema que se tornou famoso. Jesus era um mentiroso, um lunático ou o Senhor? Se sabia que suas afirmações eram falsas, era uma fraude moral. Se acreditava nelas, mas eram falsas, era um louco perigoso. Mas se eram verdadeiras, só resta uma conclusão possível. Lewis argumenta que a opção de vê-lo simplesmente como um grande mestre moral não é intelectualmente honesta diante do que Jesus afirmou sobre si mesmo. Um grande mestre moral não diz que é o caminho, a verdade e a vida. Um grande mestre moral não diz que ninguém chega ao Pai senão por ele. Essas não são palavras de um sábio humilde. São palavras de um Deus ou de um impostor. Os primeiros séculos do cristianismo foram marcados por debates apaixonados sobre a natureza de Jesus. O Concílio de Nicéia, no ano 325, debateu se Jesus era da mesma substância que o Pai ou de uma substância semelhante. A diferença em grego era de uma única letra. Uma letra que dividiu o mundo antigo. Ario sustentava que Jesus era a primeira criação de Deus, o mais excelso dos seres, mas ainda assim um ser criado. Atanásio de Alexandria defendia que Jesus era consubstancial ao Pai, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Atanásio foi exilado 5 vezes por sua postura, mas ao final sua visão prevaleceu e ficou codificada no Credo Niceno, que bilhões de cristãos continuam recitando até hoje. As tradições islâmica e judaica têm respostas claras e distintas a essa pergunta. Para o judaísmo, Jesus foi um mestre judeu, talvez até um profeta menor. Mas a ideia de que Deus pudesse se encarnar em um ser humano é incompatível com o monoteísmo radical da tradição hebraica. Para o Islã, Jesus, conhecido como Isa, é um dos maiores profetas, nascido de uma virgem por um milagre divino, capaz de realizar milagres extraordinários e que será uma figura central nos últimos tempos, mas não é Deus nem filho de Deus. O Corão é explícito em rejeitar a Trindade como uma forma de politeísmo. Essas não são posições marginais. São as convicções religiosas de mais de 3 bilhões de pessoas no mundo atual. E ainda assim, o questionamento permanece. Porque a figura de Jesus não se deixa domesticar facilmente por nenhum sistema. É radical demais para ser apenas um reformador social. É coerente demais para ser um lunático. É influente demais para ser ignorado. Dostoiévski colocou na boca de um de seus personagens uma afirmação que poderia servir de conclusão a todo este percurso. Se alguém me demonstrasse que Cristo está fora da verdade, e se fosse verdade que a verdade está fora de Cristo, eu preferiria ficar com Cristo antes que com a verdade. Há algo nessa frase que captura a dimensão existencial da pergunta, porque no fundo, a pergunta sobre se Jesus era Deus não é apenas uma questão teológica ou histórica. É uma pergunta que interpela a maneira como vivemos, como amamos, como morremos e como esperamos. E cada pessoa, no silêncio de seu próprio coração, terá que encontrar sua própria resposta. O que resulta inegável, independentemente da fé que se professe, é que nenhuma figura na história da humanidade gerou tanto debate, tanta devoção, tanto arte e tanta esperança quanto esse homem que caminhou pelas margens do Mar da Galileia há 2000 anos. Sócrates transformou a filosofia ocidental. Buda mudou o coração da Ásia. Maomé moldou civilizações inteiras. Mas nenhum deles reivindicou ser a encarnação do Criador do Universo, com a coerência com que Jesus o fez. Nenhum deles provocou que seus seguidores morressem, cantando em arenas repletas de leões, convictos de que quem morria por ele, ressuscitaria junto a ele. A Madre Teresa de Calcutá dizia que em cada rosto desfigurado pela doença, via o rosto de Cristo. Não era metáfora, era uma convicção que lhe dava forças para fazer o que nenhuma lógica humana poderia sustentar. Porque, afinal de contas, a pergunta sobre se Jesus era Deus é também a pergunta sobre nós mesmos. Quem somos? De onde viemos? E se há alguém do outro lado do silêncio que nos escuta?